O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar o pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. Hoje nós começamos a nossa edição do Contando as Favas, citando um trecho da letra da música O Dia em que a Terra Parou, de 1977, de Raul Seixas. Mediante a tudo que nós estamos acompanhando, nós temos esse como sendo o tema de hoje principal, a coronavírus, Covid-19, atingindo o Brasil em cheio. Estou aqui na mesa com nosso sempre debatedor, com bom humor e sempre com opiniões sofisticadas, Marco Jacobsen, e na produção e na edição aqui o nosso querido Gilceone Moraes. E aí, Marco, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa caminhada. Bom para todo mundo. Muita esperança para todo mundo. É o que nós precisamos, né? Achei bem simpático essa rima aí que tu trouxeste para nós, esse pequeno texto. E também é importante aqui, agora que a gente já se encontra num estado, aqui na nossa cidade também agora, no estado de início de quarentena, dizer que eu acho que o meu posicionamento estava errado, né? Eu acho que o coronavírus... Não diga errado, você tinha uma visão um pouco equivocada de como o coronavírus estava se desenvolvendo, né? Não é se desenvolvendo, mas como ele estava se espalhando. E como estava sendo noticiado. Essa era a minha principal contestação. Cara, eu gosto disso. Além de tu estar reconhecendo aí que estava com a visão, de certa forma, equivocada sobre o nível de espraiamento, né, do vírus, eu acho que você não estava só. A grande maioria das pessoas acho que estava indo por esse caminho. Pouca gente estava com tempo para parar para fazer uma leitura mais cuidadosa, né? Até não me parece que agora quando a gente começa a viver em loco, né, a situação da epidemia, né, do coronavírus, a gente começa a entender um pouco melhor e começa a buscar mais informações. E aí se percebe que, na verdade, o vírus em si, a doença não é o problema é o contágio, né? Que é muito rápido e eficaz, infelizmente, e acaba podendo sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Mas, enfim, o Contando as Favas é isso aí. A gente vem contar as favas e também descontar quando a gente conta errado. Com certeza. Valendo lembrar que estamos numa quinta-feira, 19 de março. Querendo considerar a data de hoje, seria importante fazer uma amostragem, né? Colocar um cenário aqui nosso do que é que se desenha para o que é que se rastreia hoje do coronavírus de forma oficial. Então, assim, em termos globais, 229.537 casos, tá? Dos quais ativos 134.060 e recuperados 86.131. Casos fatais, mortalidade, 9.346 pessoas já morreram até o dia de hoje, até esse momento. É interessante dizer até esse momento porque o nível de propagação e de desinformações, inclusive a respeito dos números, também é grande. Então esses são números oficiais. E em relação ao nosso país, o Brasil, seria interessante a gente também, até aqui, apresentar isso. Porque até semana passada, nós não tínhamos nenhum caso de mortalidade no Brasil. Essa semana já se apresentaram 6. Até agora, às 3 horas da tarde, do dia 19, temos 6 mortes confirmadas. Então, nós temos, oficialmente, 533 casos. Até o presente horário. Casos ativos dos 533, 525, 2 pessoas recuperadas e casos fatais 6, dos quais 2 hoje se apresentaram, sendo do Rio de Janeiro. Então nós já tivemos mortes contabilizadas fora do estado de São Paulo, que foi o primeiro estado a ter óbitos devido ao coronavírus.
Vale salientar que uma dessas 2 mortes anunciadas no Rio de Janeiro, a pessoa estava no grupo de risco, era uma pessoa diabética e não morreu especificamente por causa do contágio, mas por agravamento dos sintomas que ela já tinha das outras complicações de saúde. Mas, enfim, foi através do contágio do coronavírus. Como é que tu vê agora, Marco, diante dessa situação, qual é a tua impressão? Tá te assustando a coisa? Bastante. Pessoalmente... para se assustar ou ainda tu acha que ainda está muito na veia do que tem se falado aí algumas pessoas? Não, antes se ouvir os podcasts anteriores, vai ver que eu tinha uma posição que eu achava um tanto quanto alarmista, essa comunicação, essa forma de falar, a forma como a mídia está vendendo, né? Eu acho que a mídia, de certa forma, ela samba muito em cima das coisas. Mas, realmente, a situação ela é preocupante. E ela não é preocupante tanto pelas pessoas que têm uma idade jovem, mas sim pelo impacto que o vírus pode causar no sistema de saúde, no sobrecarregamento e essa sensação de pânico que se iniciou, né? Tu acha que no Brasil ainda já tem a sensação de pânico? Hoje, no dia de hoje, tu já pode dizer que... É engraçado, porque... Eu vejo pânico fora do Brasil, mas no Brasil ainda não consigo identificar tanto. Ou talvez eu esteja equivocado também. Não sei. Eu vejo que está em efeito cascata. Nos grandes centros já tem um pré-pânico. Nas cidades satélites como as nossas, que são cidades de entre 500 mil habitantes... Chamadas médias cidades, né? Até 800 mil habitantes. As médias cidades... a gente tá com um pré-pânico. Tá. A gente tá com o pré do pânico ainda. Mas tem cidades menores que tá tudo normal. Só para exemplificar, aqui no Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga, ontem aconteceu o baile do chopp. Normal. Aglomeração de pessoas. Uma cidadezinha menor, cidade de torno de 30 mil habitantes, mais Quase ou menos. 300 quilômetros de Porto Alegre. 300 quilômetros de Porto Alegre. Uma cidade, e aí vale a pena fazer esse desenho para quem está nos ouvindo, seja daqui do Sul ou do resto do Brasil, e até fora do Brasil. São Luís Gonzaga está a 300 quilômetros de uma cidade que já está, como decreto municipal, já está... Totalmente parada. Totalmente parada, que é Porto Alegre, né? Comércio, inclusive os shoppings vão ser fechados a partir de hoje. Shoppings, comércio. Restrito. Então, veja o que 300 quilômetros pode fazer numa situação de desinformação ou de tentativa de ignorar para não se perder dinheiro, pode ser, né? Pode ser. Para não se perder o momento, né? Que seria um dos últimos momentos para ganhar alguma coisa. Eu vejo isso muito claro, assim. Então, eu vejo, ao menos eu tive a sensação, e acho que foi geral aqui, ao menos na nossa localidade, que foi do domingo para segunda. No domingo à noite, eu tenho alguns amigos, né, que moram fora do país e estão no fuso horário lá da Austrália, da Nova Zelândia, e eles começaram a fazer publicações extremamente perturbadoras. E aí porque até aquele momento a gente ouve muito pela imprensa, né, isso que era uma coisa, então eu classificava como um tipo de... Você não tinha tido ainda aquilo que a gente chama dos testemunhos do teu círculo pessoal, né? Exato. Até então estava fora do teu círculo pessoal. E eu tenho certeza que essa experiência minha, essa vivência é da maioria. É da maioria. Então, eu estou me usando como parâmetro justamente por causa disso, porque me parece que o Brasil também começou a acelerar essa preocupação e essa atenção ao coronavírus a partir de segunda. Antes, a gente estava nessa sensação de que demoraria, de que seria seria uma marolinha. Não está tão próximo, quando não está tão próximo, né? A tendência é que você se sinta mais distanciado do problema. O Gil quer nos dar alguma informação. Fala, Gil. Bom, primeiramente, olá a todos, né, os ouvintes. Eu sou o Gil, sou editor do podcast, faço a edição de todo o material. Então, esses números que a gente está comentando aqui, eles são de um serviço que uma equipe de programadores da Microsoft desenvolveu. Ele é um serviço que dá em tempo real todos esses números de toda a pandemia global. Então, se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar pelo site bing.com/covid.
Então só acessa no navegador e aí vocês vão conseguir visualizar todos esses dados e conseguir informação tanto global, também separado por região, separado por países. Então vocês conseguem acessar esse serviço através desse link que eu falei, bing.com/covid. E aí eu queria deixar uma colocação até e um questionamento para vocês, para o Marco e para o Fábio. Bom, alguns números acessando este serviço que eu falei, o percentual de mortes, se a gente pegar os números num âmbito global, nós temos que a taxa de morte é 4,7%. Hoje, né, neste momento que a gente está gravando o podcast. E aí eu peguei 2 países, né, para a gente dar uma analisada. O primeiro, a China, onde estourou toda essa questão. A taxa da China é 4,03% neste momento. E a Itália? A Itália tem a taxa de 8,33% dentro de 4 dias de diferença que eu olhei. Ela partiu de uma taxa de 7,35% para 8,33%. Aumentou 1% em pouquíssimos dias. Então eu queria perguntar para vocês dois, para o Marco e para o Fábio, o que vocês acham? Esse dobro de percentual da Itália em comparação à China, o que vocês acham que se deve, né? Será que foi uma falta de atenção devida, né? E se vocês acham que a atenção que a gente está dando aqui no Brasil não vai fazer com que a gente chegue a um percentual muito grande por uma falta de atenção, né? Tanto de governante como da população geral, né? Cara, eu sou fã desse cara aí. Sou fã desse rapaz, viu? Gilceone Moraes, é brincadeira, né, Gil? Ainda tem Rei das edições. E o cara ainda tem voz de locutor. O cara vai acabar comigo, cara. Vai acabar comigo, mas é muito pertinente isso aí, Gil, isso aí que tu colocou, né? Obrigado mais uma vez por orientar a gente e nos dar essa leitura diferente aí até porque eu acho que esse é o ponto-chave, muito mais do que falar de agora, nesse momento, falarmos daqui para frente sobre o que quais os mecanismos, as maneiras de se prevenir sobre o coronavírus, que está aí em todo o site, está aí em muitos lugares. Eu acho que é falar um pouco sobre essa ignorância que eu acho que foi o caso da Itália. Né? Começando agora a responder tua pergunta, tentando navegar um pouco sobre isso. Eu acredito em algumas questões em relação à Itália. Primeiro, para a questão cultural, né? O italiano, como todo latino, se toca muito, está muito próximo. Ele não é tão distante socialmente como os países saxões. O latino ele tem essa característica de se tocar, de falar mais próximo, de abraçar e de festejar e de celebrar. Mais fraterno. Ele é fratus, né? Ele de celebrar e de se utilizar dos sistemas, né, sociais. E acredito que isso ajudou muito, né? Ajudou muito ao que acontece na Itália hoje. Né? Em segundo lugar, também na minha opinião, deixando claro isso, eu acredito que, e acompanhando isso lá no início, vendo isso lá no início, quando chegou, os primeiros casos começaram a aparecer na Itália, foi o fato da própria sociedade italiana, já tendo a Lombardia com os 7 distritos da Lombardia sendo interditados, a própria situação geral da Itália era de descaso. Era. Acho que o Marco, inclusive, navegou um pouco nisso aí, na última vez que nós estávamos discutindo sobre o tema, no episódio passado, porque houve um descaso, sim. O italiano, de uma certa forma, apresentou, pelo menos através da imprensa e das notícias que chegavam aqui, apresentou um certo descaso, até no momento em que, em fevereiro, foi decretado na Itália, não me lembro que esse dia 17 de fevereiro foi decretado na Itália, já mecanismos de contenção, de distanciamento social. Isso no dia 17 de fevereiro, tá? Isso aí foi feito na Itália, através do governo italiano, né? Mecanismo de contenção do avanço já, preocupação, inclusive governamental,
Um mês depois, 17 de março, já tínhamos centenas de casos confirmados e já mortes. Um mês depois. Então, considerando que o vírus pode ficar incubado até 15 dias, de 3 a 5 dias ele pode aparecer, ou de 3 a 15 dias até, e enquanto isso você pode estar contaminando outras pessoas, eu acredito que houve uma contaminação gigantesca, né, pelo nível de ações pessoais e coletivas. Desde o deslocamento pessoal até a padaria, como você pegar o seu carro já contaminado, atravessar a Itália e ir lá para a ponta da bota, né? E contaminar, de uma certa forma, outras pessoas que estão por lá. Eu acho que essa foi a questão da Itália. E aqui no Brasil, eu vou para passar a palavra para o Marco, aqui no Brasil algo me preocupou hoje. Hoje eu estava assistindo, não me lembro agora, eu acho que CNN, e o presidente da FEComércio já se colocou como, junto à prefeitura, né, e tomando pé das questões, junto à prefeitura e à FEComércio, que 1/3 do comércio do Brasil está em São Paulo, né, dos empresários brasileiros está em São Paulo, e os números que foram apresentados nessa reunião para a FEComércio e a Prefeitura de São Paulo, né, tomarem a decisão de minimizar e fecharem o comércio de São Paulo, foi a projeção da progressão que vai ter aqui no Brasil do coronavírus, do contágio do coronavírus. Ou seja, a média apresentada nessa reunião da progressão do coronavírus em São Paulo e no Brasil, a média apresentada na reunião, segundo o presidente da FEComércio de São Paulo, ela é maior do que nos outros países. Se você está falando que na Itália saiu de 7% para 8%, e hoje o presidente da FEComércio de São Paulo diz que a média que foi apresentada nessa reunião de projeção é maior do que a dos outros países, eu estou com medo disso aí. O país realmente vai parar. Ele ainda não parou, é uma questão de tempo. Exatamente. Mas o que é que tu acha, Marco, disso aí? Eu estou extremamente preocupado. Eu até tenho compartilhado nas minhas redes sociais o meu posicionamento, mas além da situação pandêmica do vírus e da preocupação que a gente tem com a saúde pública, eu acho que eu temo, na verdade, eu tenho até temor de falar, mas eu temo que a fissura social e econômica vai ser muito profunda. Porque a China, que é a China, né, com todo o seu império e capacidade orçamentária, ainda não retomou a normalidade, né? Então, imagina no Brasil. A situação ela é muito crítica, ela é muito preocupante. E eu não vejo assim como a gente... Eu tava lendo hoje pela manhã o Brasil Journal, que é um site de negócios, já falei dele aqui em alguns outros podcasts, recomendo. E aí eles transcreveram uma entrevista do... Puxa, me fugiu o nome do cara agora. Eu vou pegar depois. É um desses tubarões de Wall Street. Ele faz pesados investimentos, tem um trânsito muito grande na Casa Branca. E ele, inclusive, é um dos principais doadores da campanha de Donald Trump. Ele falou que para o mercado americano está na hora de ter um decreto federal prevendo anistia de empréstimos, anistias de aluguéis, anistia de contratos, e o governo entrar assumindo essa responsabilidade pelos próximos 60 dias. Não é só postergar. Vamos adiar a cobrança de impostos, vamos rolar para frente. O governo umas coisas que vai totalmente em oposto ao que eu sempre pensei, sempre defendi, que era a menor intervenção possível no mercado, mas é quase que um modelo soviético aqui. Mas considerando que essa intervenção ela não é uma intervenção ordinária, ela seria uma intervenção extraordinária. Extraordinária e emergencial. Né? Aí é diferente. Cataclismo. Aí é diferente. Tu não está falando de um modus operandi. Exato. Mas seria quase que um modelo de operação isso como a União Soviética fazia. Mas isso daí acontece, por exemplo... Quando acontece, por exemplo, uma guerra mundial, aconteceu isso nos Estados Unidos, né? Com certeza. E aí são operações de guerra, né? Onde existe uma intervenção do Estado. Então, eu acho que inclusive, o presidente Trump já tuitou
que está estudando a possibilidade de pagar $1.000 para cada americano, ou de realmente o governo ser responsável por esses 60 dias aí pelas obrigações de toda a população e de todas as empresas. Então é um negócio que a gente realmente tem que entender. Tem que estar muito atento. E essa questão da Itália, da propagação, né? Tu pode dar o testemunho do teu amigo, né? Recebeu alguma coisa da Itália, não? Eu recebi um vídeo, num grupo que eu participo aqui, que tem alguns italianos, e realmente lá eles chegaram numa, que eles chamam de uma zona vermelha, né? Eles não podem sair, estão com uma capacidade de limitação totalmente restrita, tem que ficar somente em casa, as pessoas estão sendo... 3 meses de cadeia para quem é pego na rua sem autorização. O cara vai preso mesmo. O cara vai preso. E para te sair de casa, tu tem que entrar no site do governo e tu pede uma autorização. O mais interessante é que a gente dava... É um Big Brother. Não, o mais interessante em Gran relação... Fratello. O mais interessante quando você fala isso, se dá seu testemunho, Marco, em relação a isso, é você observar que há pouco mais de um mês atrás, cara... Semana passada. Não, há pouco mais de um mês atrás, quando se falava da Itália, as pessoas achavam que aquilo dali era uma coisa muito simples, uma coisa altamente controlável, né? E eu me lembro da minha reação quando eu vi, há poucos dias atrás, menos de 10 dias atrás, eu vi a chamada da Ilse Scamparini, uma repórter que já trabalhou aqui no Brasil e hoje trabalha na Itália, né? É uma correspondente da Globo e do Sistema Globo na Itália. Ilse que... Até me lembro que ela foi uma das que cobriu o caso do Césio 37 lá em Goiânia, né? Aquela questão lá da radiação lá de Goiânia, ela estava na época. Mas a Ilse chorou. Ela se emocionou ao falar ao vivo sobre a situação da Itália há 10 dias atrás. E eu olhava ela chorando e eu ficava pensando, cara, ela deve ser muito ligada à Itália. Veja, eu estou tentando te passar um pouco do meu sentimento na hora. Eu fiquei pensando, olhando para ela, chorando, que ela deve ser uma pessoa muito sensível, deveria ser uma pessoa muito sensível, que estava pensando aquilo estava abalando ela de tal forma que ela estava chorando ao dar a notícia da situação italiana. Na verdade, a gente não tinha ideia, mas ela, que está lá, está falando sobre isso que você está falando agora. Há 10 dias atrás, ela estava falando, possivelmente até de pessoas próximas a ela, que estavam enclausurada já, ou uma situação de guerra que está acontecendo na Itália. Terrível, 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 terrível. E como eu falei anteriormente, do domingo para a segunda, quando começou a chegar, principalmente por Instagram, de conhecidos meus que estavam fora do país, primeiramente na Austrália, Nova Zelândia, de que havia um breakdown total das coisas, né? Então, aí que a gente começou a se mobilizar, começou a dar atenção devido a essa pandemia. E o mais engraçado, né, Fábio, que eu vejo assim, é que eu não temo tanto ficar doente. Tá, tudo bem. O meu temor é realmente as consequências que isso pode ter, né, para a sociedade, para o sistema econômico, para o sistema social, para o dia a dia. Quando a gente vai retomar o dia a dia de novo? Quando que a normalidade vai voltar? Complicado. Isso que me preocupa. É isso que é o mais preocupante para mim na minha visão. Só a título de informação, Marco, na Itália hoje, nesse momento, tá? Nesse momento em que falamos aqui, segundo esse mesmo site que o Gil nos apresentou, eu vou dar os números aqui da Itália até esse momento, tá? Até esse momento, existem 35.713 casos, dos quais 28.710 estão ativos, recuperados 4.025. Esses recuperados é porque as pessoas já estiveram em quarentena, já estiveram em casa, se resguardaram e houve uma reação, né? Se recuperaram porque o corpo reagiu e as pessoas... Coisa boa. De 35.713, 4.025 pessoas se recuperaram, né? E casos fatais na Itália, 2.978 pessoas já morreram na Itália. É um número preocupante. E é curioso porque a impressão que a gente tem quando vê o nosso presidente falando, e eu queria tocar um pouco nesse assunto, hoje o presidente já
teve poderíamos dizer assim, que ele perde um pouco do poder político dele. Houve uma fragilização da figura, da imagem dele, porque no começo ele brincou com a situação, né? Sim. Quem acompanhou sabe que ele andou brincando, dizendo que era só uma... Eu acredito até que ele, por falar demais, ele se prejudica, porque assim como o Marco também se equivocou, se coloca na posição de que foi surpreendido pelo tamanho da coisa, ele pode também ter sido, por que não, né? Apesar que ele poderia ter tido... Ele é o cara que talvez tem que ser mais bem informado no Brasil, né? Ele tem que ser ser o cara mais informado do Brasil, né? Mas ele teve momentos em que, momentos que ele passou em relação ao vírus, né? Que vai desde a viagem que ele faz aos Estados Unidos e que uma pessoa da comitiva dele... O secretário de comunicação. Volta contaminado, né? Ele brinca com a ideia e com a questão, né? Até o chamamento que ele faz, entre aspas, das pessoas irem para a rua dia 15 e passa apertando a mão ali na frente do palácio, apertando a mão do pessoal, ou seja, minimizando a questão, né? Até o dia de hoje em que ontem e antes de ontem tiveram panelaços. A Globo tá deitando e rolando. Tá adorando, tá adorando mostrar a cena. Eu até ontem falei em casa, durante o Jornal Nacional, que achei curioso, porque se perdeu com imagens de panelaço, cerca de 5 a 10 minutos do Jornal Nacional. E tem uma das imagens que eu achava assim, fora Bolsonaro! E assim, ó, ficou muito tempo o pessoal mostrando, quer dizer, estão gastando tempo com ele para desgastar a imagem dele e, obviamente, muita gente está simpática com essa ideia de desgaste. Claro. Né? E assim, a impressão que me dá, eu queria colocar isso para a gente falar um pouco, é que, olhando para ele, olhando para a condição de liderança dele hoje, olhando para a maneira como ele opera a liderança dele hoje e o cenário nacional, me parece que diante de uma necessidade urgente do país se recuperar economicamente, onde você vê o próprio Ministério da Economia dele trabalhando diuturnamente para cumprir aquilo que prometeu, e aí um cenário aparece como um cenário desse extremamente rápido, sumário, né? Combatendo a qualquer plano econômico de qualquer país, de qualquer plano de recuperação econômica de qualquer país. A impressão que me dá olhando para ele e para a situação é que ele tem uma bomba que já explodiu e que está na mão dele. Não é aquela sensação de que vai explodir uma bomba na mão dele e ele está desesperado. Já explodiu. É aquela bomba que já explodiu na mão dele, ele está sem braço, sem nada já, e falando para alguém, falando para alguma coisa que olhem para mim, olhem para o meu braço, olhem para a minha mão, quando não existe mais nada, já explodiu. Né? Essa é a sensação que eu tenho, é que há uma retórica falida. A retórica que ele monta para a população brasileira hoje é uma retórica falida, né? E isso gera até um pouco de... prato cheio para as brincadeiras, porque ontem ele passou o dia, em alguns momentos do dia, em coletiva, com uma máscara, e alguns que estavam na sua equipe com uma máscara. E em algum momento ele tirava a máscara, botava para cima, para baixo, quer dizer... Incomodava ele. É quase que uma caricatura do que está acontecendo hoje, e o cara não sabe onde é que coloca a máscara, né? Eu vejo que infelizmente ele perdeu uma chance aí não é nem uma chance, né? Eu acho que era o que se espera do presidente, dos políticos, de certa forma, dos representantes eleitos, terem posicionamentos claros no momento de crise, porque... são eles que têm a capacidade de dar reação, né? Eu que sempre tenho um posicionamento aqui até entendendo as questões do governo Bolsonaro, né? Simpático ao governo Bolsonaro, mas o posicionamento que as atitudes que o governo está tendo não são atitudes coerentes. E me parece que o gabinete da presidência ele destoa dos ministérios. Enquanto os ministérios agora começaram a focar na resolução dessa crise, o gabinete está fazendo politicagem, está fazendo combate ideológico, está... achicalhando a coisa. Quando tu vê o Mandetta, por exemplo, que é o ministro da Saúde, extremamente preocupado com a situação. Eu vejo as declarações do Mandetta... Falando em 2, 3, 4 meses, inclusive, de situações para começar a reagir o Brasil. Exato, né? sabe? Porque existe um pico, né?
para que a doença atinja a quantidade X de pessoas, para depois ele começar a cair. E ele acha que esse pico é daqui a 3, 4 meses. E acho que o Ministério da Economia se precipitou já no pacote de contenção da crise. Eu acho que o trabalho vai começar depois. Eu vejo isso. E eu acho que o presidente ele poderia ser muito mais estadista agora, né? E o que me choca um pouco, assim, me entristece, na verdade, e tenho certeza que entristece aqueles que endossaram esse governo e que não são fervorosos dele, mas que são endossadores de uma mudança para o país, é que faltou um patriotismo, né? Até para um ex-militar, faltou uma ideia de pátria, de estadista mesmo. Uma pena. Eu como também trabalho na área de consultoria para liderança, né? Eu posso te dizer com certeza, ele vai ter que ser um grande líder agora, ele vai ter que ser muito melhor assessorado. Para ele dar uma guinada nisso aí, para ele primeiro estabilizar e depois dar uma guinada nisso aí, ele vai ter que fazer uma recuperação de imagem como líder muito grande, porque ele se mostrou extremamente frágil como líder nesse momento, que é o momento em que urge a ideia de um estadista. Urge a ideia, melhor dizendo, até não gosto muito dessa palavra, mas melhor dizendo, urge a ideia de um grande líder, de um cara que é o bastião, que vai conduzir a nação diante de um problema, né? De que forma ele se apresenta para conduzir isso? E aí, nesse momento, apresenta-se dessa forma, né? Parece que, como eu até ouvi recentemente essa ideia, ele parece que não é o adulto na sala. Né? Né? Ele não se é apresenta, hora de bate-boca, né? ele parece que é aquele cara que na sala não é o adulto. O adulto ali na sala não é ele. Né? Mas eu realmente concordo contigo. Eu acho que ele tem uma fatia aí do pessoal que apoiava, ou que ainda apoia ele, lamentando profundamente. Lamentando profundamente. Acho que esse é o sentimento. Mas paciência, né? Se a gente também fosse seguir o exemplo sempre dos nossos presidentes, eu já estaria bebendo cachaça e... Eu gostaria de repetir as tuas palavras em um podcast passado aqui, com mais fervor. Dizer que é melhor ser conduzido por alguém que fala muito do que alguém que rouba muito. Mas hoje não dá para dizer, não dá para repetir tuas palavras assim com fervor, ser fervoroso nisso. Porque muitas vezes o peixe morre pela boca. Quem colhe ventos semeia tempestades. Não, Tu desce uma de Bolsonaro agora. Vocês entenderam, é só inverter. Quem semeia vento colhe tempestades. Mas essa pauta aí, né? Eu até me sinto transmitindo assim no meio da... conversando com alguns colegas de trabalho, com alguns amigos, o choque ainda... As pessoas ainda não digeriram a coisa, sabe? As pessoas... muitos falam assim, eu tô me sentindo num filme. As coisas estão parando, estão parando. Estão parando e vão parar mais. E a situação é real. Vai parar. E tu não acha que até agora ainda está se tendo uma carência para essa paralisação geral devido à necessidade de alguns, ou a pressão de alguns do empresariado em relação aos governos municipais, estaduais, enfim. A impressão que me dá, diferentemente dessa situação do FEComércio de São Paulo, que foi extremamente contundente e prudente, a maioria de cidades, por exemplo, como você citou aí, São Luís Gonzaga e outras cidades aqui do Rio Grande do Sul e do resto do país, em resumo, municípios menores, de estarem ainda numa pegada diferenciada, de menos cuidado, de uma pseudo-ignorância, para não, assim, o prejuízo não ser muito maior. Eu vejo isso. A impressão que dá é assim, se vamos quebrar, vamos segurar um pouquinho mais. É verdade. Se eu vou quebrar a minha venda, vamos segurar um pouquinho mais. Deixa o pessoal circular um pouco mais na rua. Se eu vou quebrar o meu mercadinho, se eu vou ter que parar aqui, minha loja vai ter que fechar, deixa eu ficar um pouquinho mais tempo aberto para eu perder menos. Sabe, Fábio, que tu falando isso me lembrou de uma... Eu vou ver depois até para mandar aqui para nossa parte técnica aí para a gente colocar junto. Tem um pensador, vamos dizer assim, um youtuber, que ele está defendendo um posicionamento extremamente diferente. Ele fala que a gente não devia parar, que a gente devia tocar
Toca tudo normal, vamos deixar. Quero saber o nome. Gil, procura aí. Quero saber o nome desse camarada aí. Eu não tenho o vídeo salvo aqui, mas eu vou pegar depois pra gente botar no ar. Que tudo deve tocar normal, que a gente não tem que parar. Tu lembra o nome do título do vídeo? Não devemos parar, alguma coisa assim? Não, eu não lembro o nome do vídeo, mas eu favoritei ele no meu note. Tá. Que tá em casa. Então... Ele, em resumo, ele diz que não precisa... Não, toca normal, vamos deixar. Aí ele... Só que ele não fala isso ao vento. Ele fala lá de uma teoria de Darwin, enfim, que é processo de seleção natural. E ele tá dizendo que... Tem muita gente no mundo e precisa morrer alguém. Não é bem isso, mas que, assim... as pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão ter o vírus, e que parar a sociedade, o planeta, por causa da pandemia, é muito pior do que nós deixar as pessoas serem contaminadas e morrerem, infelizmente, do que se a gente parar o mundo como a gente está parando. Já dizia minha avó, né? É uma loucura. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, velho? Então, é uma coisa... Ele não tem ninguém, com certeza, da família dele. Não sei, eu não tenho proximidade com ele, mas é um negócio que assim, ó, é um cenário de filme, eu me sinto no cenário de filme. Cara, assim, diante dessa fala... E aí começam a surgir os loucos, né? Cada um com uma ideia, né? Dentro dessa teoria aí, desse rapaz aí, essa teoria que Deixa eu deixar claro que eu não endosso essa teoria, gente. Vamos praticar o isolamento social. Tá, o que é que acontece hoje na Itália, né? Na Itália, a gente falou da Itália, tem falado tanto da Itália porque é um caso mais próprio. Tem pessoas que tu conhece lá, a gente tem dados aqui. Tá se escolhendo na hora nos hospitais quem entubar e quem não entubar. Quando se chega no hospital, quando se chega no hospital com problemas respiratórios, né? Por que você sai de casa você vai para casa no primeiro momento, fica isolado, não se recuperou, os sintomas se agravam. E eu não estou inventando isso. Isso aí você pode pesquisar, você pode ler que é assim, tá? Se agravaram os sintomas, vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade respiratória. Quando você tem dificuldade respiratória acometida de febre e você vai para o hospital, há uma margem, um percentual, tá, de que o vírus já tomou 50% do seu pulmão. Já existe uma broncopneumonia viral. Tá? Então você vai para o hospital e aí a orientação muito correta da maioria das pessoas que não vá no primeiro momento para o hospital, só se você tiver febre e dificuldade respiratória, por isso. Quando você vai para o hospital, você vai para ser entubado, tá? E a realidade da Itália, diferentemente da China que construiu 2 hospitais em 10 dias, é que não tem leito suficiente para entubar todo mundo. Então qual é o drama do sistema de saúde da Itália hoje? Que pode estar à semelhança de outros nos Estados Unidos e outros. É que quando chega um momento que você tem uma pessoa idosa e uma pessoa de 60 anos e só tem um entubador... Tem que fazer a escolha de Sofia. Exatamente. E lá está acontecendo isso. Então isso está acabando com a saúde psicológica de quem trabalha... Moral e psicológica de quem trabalha com esses casos. Porque tem que escolher. E aí o que é que acontece? Existe uma ética aí na medicina... Tem que salvar o mais jovem, né? Salva o mais jovem. Então tá morrendo idosos na Itália de rodo, entendeu? Aí eu penso o seguinte, se o pai desse cara tá internado, ele não fala essa teoria, cara. Com certeza, com certeza. Tá, porque é aquela história, né? Eu até já ouvi falar dessa teoria da conspiração aí, de que já existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, então é preciso enxugar, né? Baixar um pouquinho a régua. Esse tipo de coisa acontece até criando-se vírus e tal, né? Tem uma teoria de que esse vírus foi criado na China por interesses econômicos e tal. Cara, eu não acredito nisso. Já está provado, inclusive, já saiu no G1, se você quiser procurar, que o vírus surgiu naturalmente. Ele não surgiu por uma criação de laboratório, né? E você mesmo mencionou que a China está preocupadíssima ainda de recuperar o que ela perdeu. Com certeza. Então ela não está ganhando. Está tentando recuperar o que ela perdeu. Então não está ganhando. Agora, eu entendo o seguinte, e essa frase é minha, que numa crise, alguns choram... E outros vendem lenço. Outros vendem lenço e outros fazem as duas coisas, tá? Uns choram, uns vendem lenço e outros fazem as duas coisas, choram e vendem lenço. Entendeu? Eu penso que essa questão toda de teoria da conspiração, ela tem prato cheio hoje no século XXI. Em temas apocalípticos, enfim. O cinema está mostrando aí, né? Com certeza, com certeza.
Lembra até o Thanos agora, essa situação aí, né? Num estalar de dedos. Inclusive Hollywood é muito bom nisso, porque de tempos em tempos ele passa fazendo, vamos dizer assim, dando colocando em voga temas, e aí quando aquele tema vai se esvaziando, ele cria um outro tema, né? Então nós já tivemos em Hollywood temas assim ligados à guerra durante muito tempo, muitos filmes de guerra. Invasão alienígena. Depois passa para um tema de alienígena, né? 4 de julho, enfim, tem uma centena de filmes nessa vibe, né? Recentemente, nós estamos aí a dos zumbis, né? Também teve. Tanto na TV como nas séries, né? E temas apocalípticos também, ali muito, muito por fim da década de 90 e início dos anos 2000, que era uma virada de século. Muitos temas de filmes apocalípticos, né? E, cara, isso tá sempre no subconsciente da população, tu não acha? Com certeza. Agora, a economia, ela é atingida de frente e, na minha opinião, estão segurando até onde der, meu amigo, porque muita gente vai quebrar, tu não acha? Muita gente vai quebrar. É o que eu reforço. Estou parecendo que um profeta do mau agouro, mas eu acho que os danos vão ser severos. Eu estava aqui lendo uma série de tópicos que, num grupo que eu participo aqui, que tem alguns, como eu falei anteriormente, eu tenho alguns amigos que se formaram e foram morar na Austrália, outros na Nova Zelândia, outros na Espanha, Itália. E aí eles colocaram aqui, colocou aqui uma coisa que é bem interessante, vou até ler aqui para nós, ó, que ele fala assim, ó, na Espanha e na Itália, tudo está fechado, exceto farmácias e food markets, que são os supermercados. A gente não deve seguir os números oficiais. Eles já estão atrasados e são muito menores do que os reais. Defasados, né? São defasados. Que eu acredito que é o que acontece conosco aqui. Exato, porque o vírus ele é assintomático às vezes. Ele fala aqui, ó, ele tem um escritório na Espanha, e aí ele fala que ele teve domingo na Espanha, e aí ninguém estava falando sobre o tema. Ninguém falava, ele foi em restaurante, foi em bar, teve reuniões Esse com domingo sócios. agora? Esse domingo agora. Não, domingo Retrasado. E que na segunda daí, iniciou um burburinho, na terça domingo, já tava... dia 9, então, de março. Isso. Na terça já estava tudo alarmado. Ele falou que é muito rápido. Quando você achar que é cedo para agir, é o momento de agir. Este é o momento. E na Espanha, além do home office, as pessoas estão agora saindo dos grandes centros. As cidades estão sendo abandonadas. Ele falou que alguns funcionários dele se demitiram ou pediram afastamento e estão indo para cidades do interior ou para cidades do litoral para não ficar próximo da epidemia. Ele falou que ele falou para nós no grupo ali, né, que caso, como a epidemia não estava alarmada aqui ainda, né, que nós já devíamos começar a agir como se ela já estivesse, porque ela vai acontecer, inevitavelmente. E recomendava trabalho remoto, manter o equilíbrio e a comunicação com os times, né, e algumas outras coisas mais focadas para a parte de negócios mesmo. Ou seja, o Brasil nós... Isso hoje é quarta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Quinta 11. Quinta 11. Desculpe. Não, quinta 19. Quinta 19, desculpe. Isso foi segunda-feira, semana passada. Dia 9? Dia 10. Dia 10. Dia 10. O Brasil tem uma grande chance Na ainda... Espanha ele estava. O Brasil tem ainda, não diria uma grande chance, acho que pequenas são as chances já, de aprender com o que está acontecendo em outros países, principalmente com a Itália, que são, como eu disse, culturalmente mais próximos a nós. E eu acho que o bonde está passando, o cavalo está passando e a gente não está montando, né? Eu vejo, por exemplo, na cidade que nós habitamos, nós estamos aqui fazendo esse podcast, claro, resguardando todas as questões possíveis, né? De contato e tal, tudo higienizado aqui, microfones higienizados, as mãos, tá tudo higienizado aqui. Tudo álcool gel. Tudo com álcool gel higienizado aqui. Mas no caminho para cá, a gente vê a cidade ainda parece na sua normalidade, entre aspas, né? O que é que tu acha, Gil? Tu tem alguma informação? Bom, eu queria comentar com vocês falar um pouco sobre projeções, né? Que eu acho que é interessante a gente comentar sobre. Bom, no dia 15 desse mês, né? 15 de março, só falando mais uma vez, né? Que a gente está gravando no dia 19 de março, numa quinta-feira.
Bom, no dia 15 de março foi feito um levantamento pelo NOIS, que é o Núcleo de Operações e Inteligência da Saúde. É um núcleo do Ministério da Saúde, né? Que faz levantamentos, enfim, e está se focando nessa questão do coronavírus agora, nessa época. E aí, no dia 15 de março, nós tínhamos os seguintes números. Nós tínhamos 200 casos confirmados no Brasil, né, de pacientes confirmados com o coronavírus. Esse estudo, que eu vou falar em seguida, ele foi divulgado no dia 17 de março, que nós tínhamos registrados 290 casos. Então é interessante primeiro a gente analisar esses dois valores, 200 para 290. Em 2 dias nós tivemos 90 casos que foram confirmados. Tudo oficial. Casos oficiais. E aí esse estudo que foi feito no dia 15 de março, ele tinha uma projeção para o dia 26 de março, né? Então 10 dias à frente, né? Aliás, 11 dias à frente, tinha uma projeção de 3.750 casos confirmados. Claro que aí tinha 2 outros cenários, né? Um cenário otimista, que chegaria a 2.314 casos. Então, na melhor das hipóteses, seria esse, né? E o cenário pessimista, que seria 4.970 casos. Então, quase 5.000 casos, né? Isso para o dia 26 de março. Então, são esses 3 cenários que foram projetados. Só que é interessante a gente analisar também 3 dias, né? Dia 15, 17 e 19. Como eu comentei com vocês, dia 15 a gente tinha 200 casos, dia 17 a gente tinha 290, ou seja, aumentou 90, né? E hoje, dia 19, nós já temos 533 casos. Então a gente teve um salto, né, em 2 dias de 243 casos. Considerando que 25 é daqui a uma semana. Considerando, né, dia 26, né, que vai ser daqui uma semana, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham desses números? Eu sinceramente acho, olhando agora, que vai ser muito maior esse número, né? Eu acho que talvez ultrapasse o cenário pessimista. Primeiro porque o estudo foi divulgado dia 17, só que ele foi feito dia 15, em que a gente tinha números menores, né? E eu realmente acho que esse cenário pessimista, ele ainda é um número que vai ser ultrapassado, né? Já que, mais uma vez, falando, a gente tinha 200 casos dia 15, 290 dia 17 e 533 hoje, dia 19. Claro que até o final do dia a gente ainda pode ter outros casos confirmados. E eu queria ver a opinião de vocês sobre esses cenários, né? Então, mais uma vez falando, o cenário principal, 3.750 casos, o otimista, 2.314 e o pessimista, 4.970. O que vocês acham desses cenários que foram apresentados pelo NOIS? Olha, não sei. Mas eu acho que eu tenho que corroborar com a tua opinião, Gil. Eu acho que as coisas vão ser pior. Pela nossa cultura, né? O brasileiro, de certa forma, vai tentar levar a coisa até o extremo. E no segundo momento, eu também acho que os nossos sistemas de saúde, eles não estão maduros o suficiente para esse tipo de situação. Então, eu acho que o martelo vai bater forte aqui, no Brasil como um todo. Só que também, assim, é uma coisa interessante de se observar, né? Eu vejo que, naturalmente, tem um gráfico que o Nordeste sempre foi menos acometido por gripes. Tu é de lá, inclusive, né, Fábio? Sou. A região Sul, Sudeste e uma parte do Centro-Oeste, eles sempre mantiveram números maiores de gripe, de febre. Questão climática, né? Questão climática, evidente. Até corrobora, só abrindo um parênteses, Marco, com aquilo que eu falei no podcast passado sobre os paralelos onde os países que estavam com mais de 1.000 casos estavam, coincidentemente, tendo o mesmo clima na Terra, né? Dentro da mesma estação do ano climática, que seriam aqueles que estavam nessa faixa desses 2 paralelos, né? Eu, na época, naquele momento, falava meridiano, mas são paralelos, onde os países que já tinham sinalizado mais de 1.000 casos. A semelhança, o Nordeste só tem 2 estações no ano, né? É o inverno e o inferno. E o Sul, não. O Sul até então, tem tido o inverno, né? O inverno, primavera. Né?
Tem as 4 estações aqui, vamos dizer assim, né? São Claro. climas temperados. Mas pode falar. Pois é. Então eu acredito que as nossas regiões sul, sudeste e o centro-oeste serão as regiões com o maior número de casos, e pela própria cultura, pelo próprio modo de resistência que as pessoas têm a essas ordens governamentais, eu acho que a gente vai ter um alastramento gigante e um número de casos muito maior. Eu temo pelo simples fato de que o hemisfério norte está saindo do inverno, do tempo frio, vamos dizer assim, e é onde se teve o maior alastramento, né, um momento de não só que a doença surgiu, mas que também teve um boom, se alastrou muito rapidamente nesse tempo de clima frio, e agora o hemisfério norte começa a aquecer, e nós aqui no hemisfério sul é que vamos diminuir as temperaturas. Exato. Né? E isso vai mostrar que vai separar os homens dos meninos, né? E tu sabe que eu tava vendo, tu já viu que tem um gráfico que é no Covid, né? É um mapa mundi com círculos onde é que ele tá... Esse que o Gil apresentou aqui tem. Exatamente, bem semelhante a citou. esse. E é engraçado de ver que na Rússia a Quer propagação... repetir aí, Gil, como é o nome do gráfico para o pessoal? O site para você visualizar esse gráfico é bing.com/covid. Aí você tem separado por país, né? Você consegue acessar a informação e consegue ver informação também global. Tem esses círculos que o Marco falou, você consegue ter uma dimensão da quantidade só olhando esse gráfico, né, por países. É triste. eu acho que, olhando esse gráfico, eu vejo que na Rússia a propagação tá pouca, né? E tem Isso me chamou a atenção muito. Por que isso? Então, eu sigo um outro youtuber... É por informação ou realmente isso existe? Eles controlam melhor? Então, é que tá. Esse youtuber, o Raya Santos é o nome dele. Eu olhei um vídeo dele ontem e ele tá lá. Ele tá em São Petersburgo. Ele tá lá. E ele foi pra lá de propósito para se resguardar do coronavírus quando começou, porque ele tava na Europa, e aí ele pegou um voo, foi para uma base em São Petersburgo, foi para lá. Foi para lá, e como ele é brasileiro, e aí começa a análise dele, né? Por que na Rússia que não tá acontecendo como na Europa, como na China? Que é frio também, Que né? é frio também, e aí ele fala que ele tem três análises, né? Ele tem três fatores totalmente empíricos, mas que para ele parece fazer sentido. Um é a própria resistência natural que o russo tem ao inverno, né? E as doenças ligadas ao inverno, ligadas a esse tipo de clima mais frio. O segundo... Ou sabe se proteger também. Exato. Existe já uma certa cultura, tanto social quanto fisiológica, digamos assim. Perfeito. Para esse tipo de gripe, né? Para esse tipo de febre, enfim. O segundo, ele fala que é a questão alfandegária. Que a Rússia, ela não tem... os europeus, no caso, os asiáticos, eles não têm livre entrada na Rússia. Eles têm que fazer visto. Os americanos também, os japoneses. Já na Europa, em relação à questão europeia, é fronteira livre. Fronteira livre. Então, para entrar na Rússia, existe uma burocracia muito grande, que ela não se aplica para o brasileiro. Que, no caso, ele conseguiu entrar, o brasileiro não precisa de visto para entrar na Rússia. Diz que liga o Ronaldinho, né? Então, essa é uma outra hipótese, né? Que ele acho que reforça essa baixa adesão da Rússia, do povo russo. Cara. E o terceiro, ele atribui ao sistema político. Como a Rússia ela vem do modelo de governo soviético, muito centralizado, com um grande líder, com decisões fechadas, com decisões monocráticas, que se diz, né? Uhum. O povo de lá já é habituado a isso. É um povo, ele chamou de povo ordeiro. Diria que não é habituado, mas encara com mais naturalidade essas ações. E diz que lá o Putin foi, né? Logo que começou o surto na China, ele fechou as fronteiras com a China e ele foi, não pode sair pra rua, 5 anos de cadeia. Colocou 5 anos de cadeia lá. Tu lembra que nas Olimpíadas acontece algo muito parecido? Exatamente. Assim, ele tenta ao máximo as medidas serem mais delicadas, mas assim, aqui e ali ele ainda
ainda deu uns arranhões, né? Deu. E aí ele implantou logo no início, e foi quando esse youtuber acabou indo para lá, e ele fala isso no relato dele, e logo que o cara implantou essa lei, não é marcial, mas esse toque de recolher, a população rigorosamente cumpriu, né? Já por causa dessa Impressionante. E me chamou a atenção, eu não estou sendo aqui oportunista, Marcos, mas eu como tenho acompanhado esses mapeamentos aí, me chamou a atenção a Rússia ter um número muito baixo de casos. Muito baixo. E isso E é um corrobora... país gigantesco, né? Isso corrobora com todos os apontamentos que os especialistas estão falando em relação à propagação do vírus. O distanciamento social é a melhor maneira de conter o avanço. Não tem outra maneira de conter o avanço. Lavar as mãos, isso aí. O isolamento não, mas o distanciamento social, ele é, vamos dizer assim, o carro-chefe da questão. Exato, né? Me parece que sim. E até recebi um artigo de uma revista científica da Science, né, falando que nos Estados Unidos, era um artigo científico falando que nos Estados Unidos, aí responde um pouco o questionamento do Gil, nos Estados Unidos, a Science publicou um artigo científico sobre a propagação e a velocidade do contágio do coronavírus. 87% do contágio é feito por pessoas assintomáticas. Isso é muito sério. Eu vou repetir isso. 87% dos contágios são transmitidos por pessoas assintomáticas, ou seja, que nem sabem, nem têm sintomas e nem sabem que estão com o vírus já. Então, nesse momento, como esse levantamento, essa bola que o Gil nos levantou aqui, se ele faz uma projeção de que vai ser muito maior os dados daqui a uma semana, eu concordo em gênero, número e grau. Nós não estamos preparados e a coisa é uma avalanche. Porque a cada hora que se passa, a gente não está aqui agora ligado, com a TV ligado, com nenhum tipo de comunicação com a mídia aqui, a não ser por internet, sem acessar, mas a gente não sabe, por exemplo, agora se não já tem anúncio de mais outro óbito aí. Com certeza. Até tu tinha trazido uns dados a respeito da internet, né? Isso me causou também uma curiosidade, e eu trago aqui para o pessoal que nos acompanha, a preocupação da União Europeia, hoje já saiu na CNN Internacional, a preocupação da União Europeia e dos Estados Unidos com a internet. Explico. Sobrecarregar? Explico, exatamente. O que é que a União Europeia solicitou à Netflix? Solicitou à Netflix que ela promova uma redução da qualidade, né, da definição, enfim, do streaming, saia de HD para uma baixa definição, ou reduza o acesso à quantidade de mídias que ela tem a oferecer, para não causar uma quebra na internet europeia. Porque se isso acontecer, vai ser muito pior, né, para uma série de ações que a União Europeia pretende tomar. Daí porque isso daí está ligado diretamente ao fato das pessoas estarem mais em casa agora na Europa. Com certeza. Os países europeus, de uma forma geral, todos estão fazendo distanciamento social com mais intensidade do que nós aqui no Brasil. E muita gente já está em casa. E muita gente está em casa não só porque está fazendo home office, não. É porque está em quarentena mesmo. Com certeza. E o resumo disso tudo estão acessando mais as redes sociais. Tu imagina a escola. Dá um exemplo aqui claro aqui, porque a gente fica falando um pouco sobre a nossa realidade e às vezes esquece dos pequenos, né? A geração milênio e a geração Z que a gente falou tanto aqui, num dos episódios aí nossos lá atrás. Ela está em casa hoje porque não está na escola. Ela está em casa na internet. Com certeza. As crianças, os adolescentes, os jovens... Sem poder sair ainda. Estão sem poder sair, estão em casa usando a internet. Então, o que acontece? A União Europeia já pediu oficialmente para a Netflix desacelerar os streams, né? E, paralelamente a esse pedido da União Europeia, há uma manifestação do Facebook hoje dizendo que o pico de acesso ao Facebook hoje já está maior do que o pico anual que acontece nos dias de Réveillon.
Então, hoje já se trabalha com o Facebook, afirmando que a quantidade de acesso ao Facebook agora, nesse momento, já é maior do que o pico do Facebook, que é a véspera de Réveillon. No caso, Réveillon, que é o evento global. O evento global de Réveillon. Então, o que é que acontece com tudo isso? Isso que no Réveillon não entra os chineses, né? Claro, mas o que é que acontece com tudo isso? Muita gente em casa acessando, muita gente parada acessando a rede social. Qual é a tua visão sobre isso? A rede social mais lenta, caindo aí, enfim. Qual é a tua visão sobre o que é que isso também é um pandemônio paralelo? Não deixem cair. Imagina o caos que vai ser, né? Se a gente também tiver aí uma queda na internet. Aí selvageria vai imperar. Então, em se tratando de Netflix e Facebook, vamos pegar carona agora nas nossas sugestões culturais. E eu trouxe umas que vão deixar os histéricos pior ainda. Que é isso, cara. Já tá maratonando as coisas, você não vai bater. Vamos lá então, né, pessoal? Vamos agora para nossa parte cultural aqui. Eu tive o prazer de iniciar esse bloco hoje. E vou começar perguntando pro ti, Fábio. Olhou algum das nossas dicas da última semana? Eu já tinha visto e elogiado a tua dica, né, do caso, né, da Madeleine McCann, né, desaparecimento dela. Mas não tive a oportunidade de ver o 22 de julho. De ver o 22 de julho. Tá na minha lista aqui. Mas fora de casa, ainda podendo sair de casa, eu tive a oportunidade de ir ao cinema ainda. Olha aí. Não sei se as pessoas, a partir de hoje, né, da data de hoje, vão poder, onde estão na sua cidade, enfim. Talvez consigam acessar pela internet em algum dos sites que são pagos, né, esse filme que eu assisti no cinema esta semana, que é O Homem Invisível. E eu recomendo. Eu ouvi falar desse filme. Eu recomendo. Um baita filme. Um filme um filme que conta a história de uma mulher que casa com um cientista, um cara que trabalha na área de ótica, um físico. E é todo um drama psíquico, né, vivido por ela, né, uma violência psicológica que ele faz quando eles vivem juntos, e ela consegue se desvincular disso e foge, né? Após a sua fuga, 2 semanas depois, ele morre. É apresentada a seguinte realidade: seu marido morreu, né, e você está livre. Só que acontece que ela não vê dessa forma, porque de algum jeito ela consegue perceber que ele ainda estava vivo. Meu Deus. Coisas começam a acontecer na vida dela, né? E ninguém consegue provar ou mostrar que ela estava certa quando dizia que estava sendo ainda importunada por ele. Por que é que eu digo isso? Você vai ter que assistir o filme. Imagina um cara que conhece tudo sobre ótica, um físico, né? Ter, entre aspas, ele ter ou não se forjado a sua morte, né? E se torna invisível, né? Tá aí o nome do filme. O Homem Invisível. Então a gente não sabe durante uma boa parte do filme, né? A gente ainda não consegue durante uma boa parte do filme. E essa é a tensão gostosa de quem vai assistir esse filme. Se ela realmente é uma psicopata, se ela realmente é uma pessoa que sofre de uma esquizofrenia, né? Ou o cara realmente conseguiu achar uma maneira de se tornar invisível através de um efeito óptico, né? A realidade ela é durante um filme importunada pelo cara. Ou ele é realmente alguém que consegue se tornar invisível porque conhece de física e ótica, ou é apenas uma questão dela ser esquizofrênica. Meu Deus do céu. Muito bom filme, vale a pena. Eu sugiro às pessoas que, se puderem, não sei como é que tá aí na sua cidade, meu amigo, minha amiga, mas aproveite quando ele tá no HD qualidade. Se não tem ninguém, se tá tudo fechado já,
nem inventa. E se não tá fechado, eu sugiro não ir no cinema. Então, assim, Aguarda. aguarda, porque na internet também você pode ter acesso aí. Existe alguns lugares que você paga, que você consegue assistir o filme. Eu sugiro, é um bom filme, O Homem Invisível. E eu trago aqui uma sugestão também de um filme que tá na Netflix, que eu já recomendo que tu assista na baixa qualidade pra poupar a banda, né? Que é 93. Quer dizer, Não é o Táxi, não? Não, 99. É o 93, que é um filme interessante, que ele trata sobre é baseado em fatos reais, né? Eu gosto muito de filme baseado em fatos reais. E ele trata sobre como a Nigéria combateu a epidemia do Ebola, quando ela começou a surgir no país. Interessante. É bem interessante. E o Ebola... E foi em 2014, se não me engano, o filme. O filme se passa em 2014, 2013. Não vou me lembrar com precisão agora. Mas o filme retrata a chegada do Ebola pelas camadas mais altas da sociedade nigeriana, né? Uhum. Pelos mais ricos da Nigéria. Que tem um diplomata, enfim, que vem de um outro país da África, e ele tá com o Ebola, e ele começa a contaminar os que estão ao redor dele. E o Ebola, ele é muito mais contagioso que o coronavírus mesmo que a gente vive, né? Como assim muito mais contagioso? E ele contagia muito mais rápido. É sério? É, porque é só pelo toque, né? Só pelo toque? É pelo toque, pelo ar e pelo toque. Ah, tá. Então, se tu tá no mesmo ambiente que alguém... Mas o Ebola já tinha cura naquela época? O Ebola ainda não tem cura. Ainda não tem? Ainda não tem. É sério? É sério. E, inclusive, no filme tem a morte, né, da maior pesquisadora de Ebola do mundo, que existia até aquele momento, que era uma médica nigeriana. Ela falece, e ela que descobre o início do surto, né, na Nigéria, e ela que... O Ebola é por diarreia. Diarreia, vômito. É diferente do nosso É uma coronavírus, morte que horrível, é né? broncopneumonia, né? É uma morte horrível também, porque... É por evacuação. As pessoas vão se desidratando porque vão evacuando. Exatamente, e tu não consegue se reidratar, né? Isso. O teu organismo, Me lembro organismo agora. não aceita. Então, é uma morte horrível. E... Até o corpo reagir, né? Geralmente tu tem que tomar água, tentar tomar água para sobreviver, porque o corpo reage e tu passa. Mas o problema é tentar passar. O problema é a morte por desidratação, né? Então, e é interessante de notar no filme como que a Nigéria, que é um país também subdesenvolvido, que no Brasil muito mais, até na verdade, com uma estratificação social muito maior, né? Tem as diferenças de classes sociais são gigantes lá. E o filme mostra isso muito bem, né? Assim, os super ricos da Nigéria. E começa ali o foco da doença. E como que a ação do hospital, a ação dos médicos e principalmente a ação do governo faz com que eles tenham, se não me engano, aproximadamente 12 mortes e um grande número de cura, um grande número de pessoas sobrevivendo, que foram contaminadas e sobreviveram. Mas graças à ação conjunta desses três fatores, os médicos, o hospital e o governo nigeriano agindo rápido, mas é questão de rápido mesmo, da identificação do paciente zero, né, até o isolamento, colocar todo mundo em isolamento, foram 20 e poucos dias. E que evitou que a Nigéria tivesse o Ebola alastrado. Que na vizinha, né, na Libéria, foram mais de 20 mil mortes. Interessante, eu já estivesse na África. Não. Eu já tive a oportunidade de estar no Quênia, né? Lá em Nairobi, em Limuru, uma cidade próxima também de Nairobi, e na África do Sul, né? Cidade do Cabo e Joanesburgo. E assim, mais especificamente, até são próximos, né? O Quênia da Nigéria, né? É. E mais especificamente na Nigéria, eu fico pensando agora numa situação como a que nós estamos vivendo, se realmente chegar algo muito... Como é que vai ser quando chegar na África isso aí? Porque existe essa clara percepção de que a grande maioria está numa camada e uma minoria está em outra camada social. Sim. E, meu Deus, vamos ver o filme, né? Vamos assistir. É bom, Vamos e é baseado em assistir. fatos reais, o que é interessante. Isso aí? Isso aí. Então tá, pessoal, fica na paz aí, se protejam, cuidem de si e daqueles que estão com vocês, né? Procurem se distanciar o máximo que puderem das aglomerações, mantendo-se sempre limpos aí e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, pessoal. Seguindo as recomendações aí. Mantenham-se seguros, mantenham-se nesse afastamento provisório. E esperamos aí que na semana que vem a gente já venha com coisas melhores para se falar. Valeu! Valeu!